Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Estamos mais uma tarde de sábado. Começando mais um culto. Ensinamento da Bíblia, né? Para os irmãos nessa tarde. Que Deus abençoe cada um nessa tarde. Quero mandar a paz para a minha amiga Roseline. Deus abençoe, irmã Roseline. A irmã Zezita. E para todos vocês que estão aqui nessa tarde, amém? Eu vou louvar o 509 da harpa. Quando o Jordão passar munido e entramos no céu, veremos lá, como a areia da praia o remido. Oh, que gloriosa vista será, tanto como a areia da praia, tanto como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tanto como a areia da praia. Quando vimos o salvo do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudar e com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será, tanto como a areia da praia, tanto como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tanto como a areia da praia. Quando vimos o salvo do mundo, e a morte jamais alcançará, se saudar e com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será, tanto como a areia da praia, tanto como a areia do mar. Que gozo sentirá todo sabor verá, sim, tanto como a areia da praia. Lá no margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será, tanto como a areia da praia, tanto como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tanto como a areia da praia. Quando a Cristo Jesus contemplamos, oramos no céu como está, e prostrada a seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será, tanto como a areia da praia, tanto como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tanto como a areia da praia. Eu quero mandar a paz do Senhor para vocês ouvintes que estão aí nesse momento. O meu cunhado, pastor Israel Ruas. Para todos vocês que estão aí. E todos os meus amigos ali do YouTube. E que Deus abençoe cada um nessa tarde. Que Deus abençoe. Amém? É meu louvor para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Vou chamar agora o pastor Armando José Rua, meu esposo. Paz do Senhor, meus irmãos.
uma boa tarde. Que Deus os abençoe. Continuando o assunto que nós tivemos aqui no sábado passado, para dar prosseguimento à palavra de Deus. Agradeço a Adelma, minha esposa, que acabou de cantar o hino e deu início aí. E agradeço também a Joyce, que é a que me auxilia nessa parte de vídeo. Também tem a Maiara aí, que colabora muito entrando em contato com o pessoal. Vamos estar agora através do Facebook, em nome de Jesus. Também depois vai para o YouTube da Adelma Mendes Alves Ruas. Mas no momento nós estamos começando, muitas vezes nós vamos preparando melhor. E o nosso assunto de hoje, vamos começar outra vez, irmãos, na igreja de Laodiceia, na igreja de Filadélfia. E depois, como foi sábado passado, vamos estar falando de Laodiceia. Eu sempre quis mostrar às pessoas, e eu creio que as pessoas mais entendidas, que já estudam a Bíblia há mais tempo, já sabem disso. Eu sempre quis mostrar, através da Bíblia, que o Apocalipse começando lá no livro de Gênesis. A carta de Apocalipse significa revelação. E é isso que o nosso Deus vem fazendo desde que criou todas as coisas e o homem. Inclusive na Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem primeiro revelar os seus santos, os profetas. E assim todo aquele que pratica a palavra de Deus, ele é um cumpridor das profecias. Portanto, meus irmãos, também eu sempre, aonde eu preguei, falei da palavra de Deus, eu quis também mostrar em alguns trechos. Por exemplo, a pessoa lê Igreja de Filadélfia. Esse texto, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13, você pode encontrar assunto que fala em tudo que o ser humano precisa ouvir e saber. Principalmente na igreja de Filadélfia. Completando Laodiceia, que vem já formando com a Filadélfia, a Laodiceia forma um paradoxo. Uma igreja muito obediente, que guarda a palavra do Senhor, fiel, através da fé, fraca, mas guarda a palavra do Senhor, a palavra da paciência, como o Senhor disse. E a de Laodiceia se considera muito rica, forte, e então é uma contradição. Portanto, na igreja, versículo 7 diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa palavra também foi falada no tempo da Arca de Noé. A porta que Deus abre, a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. No 8, conheço as tuas obras. Eis que diante de ti puse uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra,
e não negaste o meu nome. Essa porta é Jesus. Quando foi aberta uma porta direto para o céu. Primeiro, os homens entravam no santuário através de um sacerdote para fazer queimar holocausto para causa dos seus pecados. E quem entrava lá também tinha que fazer sacrifício pela sua própria alma, primeiro, depois dos outros. Portanto, tinha uma cortina que separava os santos dos santos. Na morte de Jesus, foi rasgado o véu que o separava. E essa porta, sendo Jesus, ela abriu diretamente ao céu. É a porta estreita, mas é uma porta fácil de andar por ela. Portanto, aqui, meus irmãos, no versículo 8, está falando desta porta aberta. E ela foi aberta por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Quando ele pregava, ele mesmo disse: eu sou a porta. No versículo 9, vamos ver o que está dizendo. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Já falei sobre o povo, sobre a humildade da igreja de Filadélfia e sobre os outros da sinagoga. Sinagoga, isso quer dizer congregação, assembleia. É como uma igreja que as pessoas se reúnem para congregar. Portanto, Jesus mesmo falou muitas vezes na sua vida aqui na sinagoga. No versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Portanto, aqui o Senhor está falando a palavra da paciência, porque, meus irmãos, muitas vezes nós não temos paciência para esperar a hora certa que é do Senhor. Aqui a igreja de Filadélfia era uma igreja pobre, era uma igreja que considerada fraca, simples, mas eles guardavam com paciência na palavra do Senhor, isto é, todos devem esperar no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Então, essa palavra, ela é da inspiração da fé, a paciência. Porque quem tem fé, ele tem paciência para esperar, porque sabe que ele tem confiança, que ele sabe que é certo, que é real tudo que ele acredita. A fé é aquilo que a gente nunca viu, mas acredita. Ela está ali, acredita. Tudo que quer está ali, através da fé. Então, portanto, tem algumas palavras que concordam uma com a outra. Fé, paciência, esperança e confiança. Quem tem fé tem confiança. E quem tem confiança espera com paciência. Então, essas palavras é importante todos entender que as coisas não é querer. Senhor, muita gente fala assim: Senhor, se o Senhor não me ouvir hoje, eu não vou mais na igreja, se Ele não falar comigo. O Senhor é o Criador e dono de tudo.
ele é como a ovelha que não pode falar para o seu dono, dizendo: por que está me fazendo isso? Por que vai me tosquear? Por que vai me matar? Portanto, também o Senhor nos deu esse exemplo. Como uma ovelha muda, foi ao matador e não respondeu aos que iam o crucificar na cruz. Então, portanto, essa palavra paciência, quem não tem paciência não tem fé. E aqui está falando que Filadélfia foi a igreja mais que Deus achou em condições fiel, foi ela. Ela tinha paciência, e quem não tem paciência não consegue servir a Deus, porque as coisas de Deus é pela fé e também no tempo do Senhor. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, meus irmãos, são poucas palavras que o anjo disse, amando do Senhor, que o Senhor diz para João, a igreja de Filadélfia. Mas são palavras, como eu acabei de dizer. Através dessas poucas palavras, elas dão prosseguimento tanto no início da Bíblia como até o fim de Apocalipse. Porque aqui fala da paciência, da fé, fala do amor, fala de pessoas que às vezes são simples, mas esperam no Senhor. Portanto, Filadélfia é uma parte das igrejas. Por que eu estou pegando Filadélfia? Porque Filadélfia, eu acho que sempre teve Filadélfia, como Laodiceia também. Mas nos dias de hoje, nós encontramos, nós não vemos. Só quem vê este povo é Deus. Porque é um povo simples, uma igrejinha simples para os homens, mas grande, como o Senhor diz, que considera pobre, mas é rica. Rica porque conta com a coisa mais preciosa. A Laodiceia, o Senhor diz que ela é. E ao anjo da igreja de Laodiceia, versículo 14, escreve isto: dize o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, quando a pessoa não está bem de saúde, se ele ingerir um alimento muito quente, para ele não é bom, né? Quer dizer, morno. Então tem que ser quente ou frio logo. Quer dizer, quente ou frio faz bem para o organismo, mas morno, às vezes a pessoa, quando não está bem do estômago, ele costuma tomar uma água morna para vomitar. Por isso o Senhor fez esta comparação aqui. Portanto, meus irmãos, o crente tem que ser sim, sim, ou não, não. Isso foi a palavra de Deus nos ensina. Portanto, meus irmãos, não precisamos
ser uma pessoa diferente da realidade só para mostrar os outros, porque não enganamos a ninguém, principalmente a Deus. Devemos ser sim, sim, ou não, não. Devemos ser quente ou frio logo, mas que seja honesto, sincero, e não precisamos enganar ninguém, ficar em cima do muro. Temos que servir a Deus de coração. Conheça as tuas obras, aqui já foi. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como o Senhor disse. Isso aqui é no versículo 16. Então continua o anjo dizendo: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Portanto, meus irmãos, às vezes os homens aproveitam que de primeiro tinha muitos ricos, mas com uma vida simples, mas sempre o rico quis se valer do dinheiro. O pobre sempre teve pobre, e agora eu creio que se torna mais pobre quem é pobre e rico quem é rico. Assim a Bíblia também nos ensina em vários lugares, nós vamos chegar lá. Portanto, aquele que considerava muito rico, o Senhor diz: tu és um desgraçado, pobre, cego e nu. E aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo. Este é o poder, a confiança em Deus, o que a fé faz enriquecer aquele pobre que confia em Deus. Portanto, meus irmãos, os dias de hoje, porque eu falo de Laodiceia também, depois de falar de Filadélfia, porque muitas igrejas poderosas, grandes, às vezes não conseguem encontrar a Deus através da fé, porque confiam no dinheiro, confiam no poder do mundo que está aí, como até mesmo a internet enriquece o ser humano hoje bastante. O ser humano vive grande. Antes eu pregava sobre Daniel, eu falava, quando Deus diz, fecha essas palavras, você continua na sua sorte. Naquele tempo, os homens correrão de uma parte para outra, e a ciência vos multiplicará. Isso é Daniel que eu citei aquele dia. Daniel, vocês vão encontrar no capítulo 12. É do versículo 8, parece, até o versículo 13. Lê lá e confirma. Veja bem, meus irmãos, o que às vezes eu falava, hoje as velocidades dos aviões, das conduções são muito grandes. Eu era bem mais jovem quando pregava o evangelho, parece que há 50 anos atrás, foi quando o Senhor me chamou para evangelizar. Então, meus irmãos, agora eu entendo que mais de perto cumpre Daniel, porque agora, durante eu estou falando aqui, através das redes sociais, dentro de segundo está nos 4 cantos do mundo. Então isso prova a profecia de Daniel, porque os homens fazem tudo que faz guerra, faz com que a terra se rebelia contra eles mesmos, com furacões, com tremor de terra, grandes terremotos, peste, doença, muitas guerras. Eles fazem tudo isso, as geleiras derretendo, os homens mesmo faz tudo que vem contra eles. Eles fazem em alta velocidade. Agora tem a internet daqui
para o outro lado do mundo é capaz, através da internet, fazer tudo, comunicar com os homens e até outros efeitos muito mais importantes. Quem conhece a internet, mais velocidade. Essa corona mesmo, ela começou na Índia, na China, e nem bem começou que a gente teve notícia, já estava aqui no Brasil e nas 4 partes, nos 4 cantos do mundo. Isso está cumprindo também, Daniel. Os homens naquele tempo, a ciência multiplica, ninguém sabe de onde veio, da onde foi criado esse vírus. Uns falam mal um do outro, mas ninguém sabe ao certo. Se foi descoberto na China, se foi descoberto em outro lugar e depressa foi para a China, só Deus sabe. Mas isso tudo é consequência da desobediência do homem. Então é em alta velocidade que os homens costumaram andar agora e ninguém quer usar, mas como a igreja de Filadélfia, com a paciência que eles aprenderam do Senhor e guardava a fé com muita paciência. Portanto, meus irmãos, nesse tempo de pandemia também, devemos ser pacientes. Também não devemos ser ignorantes, como muitos falam. Eu acredito em Deus e Ele vai me livrar. Deus, quando Satanás no deserto falou, atira deste monte, que está escrito que seus anjos não vai deixar você tropeçar em pedra. Ele também citou que nos mandamentos todos que lê vai ver este dito que o Senhor respondeu Satanás. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então deve usar as máscaras, deve lavar as mãos como a ciência manda, deve tomar vacina quando vir como a ciência está mandando. Aquilo que o homem deve fazer, pode fazer, deve fazer por si. Mas eu tenho ainda a impressão que a corona vai cumprir um papel extraordinário no meio da população e só Deus pode nos ajudar mesmo. E se alguém for levado pela corona com fé em Deus, todo aquele que serve a Deus, ele espera, o fim da vida, encontrar com o Senhor. Portanto, vai com paciência, cumpre o mandato da ciência e obedece a Deus, faz a sua parte. Às vezes nos Estados Unidos eu fiquei sabendo através das escolas, das histórias, que tinha uma seita que celebrava, fazia suas cerimônias com as cobras, a serpente venenosa, passava no corpo, fazia colar no pescoço, e muitos foram mortos através das picadas. Ele estava tentando a Deus. Paulo, lá na ilha, quando estava levado preso, ele, uma noite de frio, naquela ilha que ele estava, depois parece que do naufrágio do navio, ele estava colhendo combustível para aquecer, pôr no fogo para aquecer, porque creio que fazia muito frio. E uma víbora, fugindo do calor do fogo, mordeu, pegou na mão dele. E ele sacudiu a víbora lá simplesmente e continuou fazendo o teu trabalho. Quem ouviu aquilo falou, certamente ele era culpado, fugiu dos homens, mas da víbora não escapou. Mas ele não teve nada. Ficaram olhando para ver ele adoecer, pois era uma víbora venenosa, e ele não teve nada. Nessas condições, o Senhor nos livra, porque nós não estamos vendo o perigo. Nós não estamos fazendo por nossa conta. Nós estamos fazendo aquilo que podemos, mas se vem o mal
e nos atinge sem ver, nessas horas devemos com paciência confiar no Senhor. E eu creio que a igreja de Filadélfia, ela cumpria esse papel da paciência. Já a igreja de Laodiceia, numa hora dessa, quer cumprir isso tudo com dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu vou livrar da corona. Como tem muitos coitados aí, muitos coitadinhos pobres, principalmente na Amazonas, morrendo, pois não tem um oxigênio para respirar. E aqueles poderosos, tem gente que estão fazendo até fábrica de oxigênio aí, porque o dinheiro lhe dá condições de buscar socorro para eles. E muitas vezes não confia em Deus. Mas quando o castigo, as coisas vêm confirmada pelo que tem de acontecer, não há dinheiro, não é nada. Porque o dinheiro não compra nem a vida, nem a saúde, principalmente a salvação não compra. O caminho aqui que diz a porta aberta, é a porta que entra no caminho da salvação, Jesus, e o caminho é Jesus. Este caminho, essa porta, ninguém tem um passaporte, ninguém tem uma passagem para entrar por ele através do dinheiro. Essa passagem é através da fé da igreja de Filadélfia. Mas o dinheiro de Laodiceia não vai comprar um passe para ir para a eternidade. E esse caminho é um caminho santo, essa porta que conduz a esse caminho, é um caminho que Isaías disse, que é um caminho que o Senhor ia colocar, um caminho santo, o qual o imundo não passaria por ele. Mas até os loucos que confiam no Senhor, trilharia ele sem erro, sem errar. Os irmãos vê, irmãos, que aqui a gente teve que voltar a Isaías, encontrando mais direção do Apocalipse, que encontramos lá em Isaías também. Eu quero nesta noite, antes que eu me esqueço, lembrar de algumas palavras do mestre no fim de Apocalipse. Depois nós voltamos lá. Versículo 7 diz: Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esse é o capítulo 22, versículo 7. Versículo 12 ele diz: E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui confirma o que nós dissemos, o galardão, esse é a recompensa, é a morada no céu, é o lugar que o Senhor prometeu que ia preparar lugar ao lado do Senhor, ao lado do seu Pai, aonde ele está sentado no trono, ao lado do Senhor, Criador dos céus e da terra. Versículo 13 ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Portanto, meus irmãos, o Alfa e o Ômega, na palavra nossa do português, o Senhor está falando, eu sou o A e o Z. E com outras palavras quer dizer, eu sou tudo que o alfabeto, que o A, do A ao Z escreve. Eu sou a palavra. Confirmando mais uma vez, eu sou a palavra. O que todo o alfabeto escreve. Eu sou a palavra. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Por isso que eu digo, através das escrituras, o Senhor vem nos revelando coisas importantes, desde Gênesis até aqui. Quem erra, erra sabendo quando conhece a palavra de Deus. Versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos
testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Portanto, meus irmãos, Davi foi uma personagem, um homem bem considerado por Deus, e Jesus veio como sendo veio confirmar o trono de Davi. Porque Deus escolheu Davi, porque Deus escolheu Jesus para ser, escolheu Davi para ser a raiz, para lá está a raiz do mestre. Como diz o Senhor, porque Jesus é rei e sacerdócio. Porque como Jesus, como sacerdote também, são palavras fiéis, são palavras que nos dão sabedoria. Que aqui o Senhor já estava quebrando uma tradição. A palavra de Deus diz para a gente fugir da tradição dos anciões. Porque, segundo a tradição, nós hoje tinha que ter sacerdote da tribo de Levi. E Jesus, como sumo sacerdote, é da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Portanto, não tinha origem, como diz lá sobre o rei de Salém, Abimeleque, me passou o nome aqui, que Jesus era segundo que não tinha raiz, não tinha origem. Portanto, neste ensinamento, o Senhor quis nos ensinar uma coisa. Vocês daí do Brasil, Estados Unidos, Europa, vocês de outras nações, não são judeus, mas eu vou tornar vocês na linhagem de Davi. Como diz, os judeus chamavam nós de gentios, mas aqui já temos o exemplo que Jesus nasceu da tribo de Davi, quebrando a tradição dos anciãos. Porque às vezes hoje um filho fala, e eu vou morrer assim como nasci nesta religião que era de meus pais, vou morrer. Não, por isso o Senhor fala, fugir das tradições dos anciões. Porque devemos acreditar nas tradições da fé, segundo foi o pai de todos os judeus e também se tornou o nosso pai segundo a fé, Abraão. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele não nos deixou órfãos. Ele está sempre conosco através da sua palavra. Portanto, aqui vimos, meus irmãos, promessas muito importantes. Nessa tarde eu quero também dizer para os irmãos, eu estou aqui humildemente, vou terminar logo. Não devemos ser cansativos nas nossas afirmações, porque o que temos que aprender, dentro de poucos minutos, nós já aprendemos. E no sábado que vem, nós continuamos. Então, porque assim, a palavra de Deus eu sempre acreditei. Quando eu sou chamado para pregar em uma igreja, mesmo que eu estudei algum texto, fiz até jornalismo amador, a gente aprendeu a montar um texto, início, meio e fim. E às vezes a gente sobe no palco, no púlpito, já com esse texto montado. E eu nunca gostei de montar texto. Eu gostei de ler a palavra de Deus e muitas vezes eu leio um versículo só e confio no que a inspiração do Espírito me dá na hora. E ali Ele me dá. O Senhor disse que abre a tua boca e a palavra vem através do Espírito.
Porque a palavra, dita através de muitas letras, irmãos, de muitos estudos humanos, muitas ciências aqui, às vezes ela não comunica o coração de ninguém. Ou às vezes a gente fala pouco e sai com a impressão que a gente não transmitiu a palavra. Mas sem saber, Deus sabe que ela foi direto em alguns corações. E eu estou dizendo assim, que se eu falhei em alguma afirmação, se tem alguém que pode dar uma instrução melhor, porque é isso que eu estou querendo, ensinar e aprender. Então que pode entrar em contato, meu Frei Armando José Ruas, e também depois vai estar no YouTube da Adelva Mendes Alves Ruas. Alguém pode mandar alguma sugestão para acrescentar aqui. Porque nós vamos continuar ainda pegando o assunto de Filadélfia e Laodiceia, nós ainda vamos continuar. Porque eu creio aqui, como vocês observaram, falando aqui em Apocalipse, a gente já esteve lá em Gênesis, teve em Daniel, teve em Isaías, a gente teve lá em Judas, quando eu citei passado, eu não falei, versículo 12 a 19, que fala sobre que Judas disse: eis que é vindo o Senhor nas nuvens com milhares de seus santos para fazer juízo contra todas as nações. Ali fala outra vez o assunto que está aqui em Filadélfia, que ele vem nas nuvens com milhares de seus santos. Aqui o Senhor está falando que o Senhor vai levar a igreja de Filadélfia para ela não ver o sofrimento que vai atingir o mundo todo, e depois os judeus vão estar prostrando aos pés da igreja de Filadélfia. Depois nós vamos prosseguir, porque às vezes uma igreja pequena, como tem uma parte que muitas seitas diz que os salvos são 148, é assim? As dos 1000 que vai salvar, mas depois que fala todos esses acontecimentos, na frente João disse que olhou e eis uma grande multidão, inumerável, vestido de branco e que tinha palma em suas mãos. Inumerável, João disse muito claro, uma multidão inumerável, isso quer dizer, uma multidão que não deu conta de contar. E quando o Senhor perguntou quem era, ele falou: Senhor sabe quem são. Ele falou: esses foram os que vieram de grande tribulação, para quem não são tão obedientes, ainda terá uma oportunidade de, através de grande tribulação, ser salvo. Que é onde vai salvar, parece que mais gente. Mas eu acho que não é bom esperar esse tempo, porque nem todo mundo vai aguentar essa grande tribulação. Porque na Bíblia tem uma parte que diz que tem algumas pessoas que o Senhor vai endurecer o coração deles, para que eles não se arrependam e não sejam perdoados. Meus prezados irmãos, então fica aí. No sábado que vem a gente está voltando, continua meditando nessas palavras, e no sábado que vem nós vamos continuar. Nós vamos chegar lá nos 4 cavaleiros de Apocalipse e vamos chegar também lá aonde João viu a multidão inumerável, acompanhando passo por passo. Mandar um abraço para vocês. Então, meus irmãos, eu quero mandar um abraço para todos os irmãos. Pastor Revenato, da Igreja Sopro Divino, Pastor Benedito, meu companheiro, da Igreja Assembleia de Deus Chama Divino, e também o pastor Israel, lá em Toledo, que é da Igreja Sopro Divino também, Assembleia Sopro Divino. E meu irmão lá em Tapaguaçu, lá em Mato Grosso do Sul, um abraço para meu irmão Juarez.
a Nenga, a Dona Maria lá de Montes Claros, minha irmã. Também meu amigo Amaro lá. Acompanha-nos, né? Qualquer hora eu estou entrando em contato com você, amigo. Meu primo Amaro. Também meu tio, meus tios lá de lá, Tiago. Também meu irmão dos Reis, presbítero da Igreja do Avivamento Bíblico. Manuel, com todas as suas famílias. Um abraço, meu povo. Um abraço, meus irmãos. Que Deus abençoe. O pastor Carlos Fernandes. Também o pastor Raimundo Rai da Silva, lá na Suécia. Um abração, amigo. E aqueles que continuam conosco. No sábado que vem nós estamos aí. Entre em contato com nós através do Face, também através do YouTube. A Delma, que administra o YouTube, ela tá. Manda beijo. Ela vai. Beijo Tá mandando um beijo, a Delma. Para todos. Um abraço. Que Deus abençoe. Agradeço a Joyce, que é a nossa técnica aqui. E também a nossa divulgadora Maiara. E também o Vinícius, com fé em Deus, o Vinícius vai estar cantando um hino comigo, sábado que vem. Vou treinar com ele. Ele tem um futuro na música muito brilhante. E o Senhor vai abençoar, fazer com que a voz dele vai ganhar esse mundo, salvando alma e alegrando os corações. Em nome de Jesus, em sábado nós estamos de volta.